você está? Começando mais um Salto Alto Podcast. Hoje um podcast super especial com uma convidada. A gente prepara para mandar esse podcast aí para mais pessoas. Já vai mandando o link, que eu tenho certeza que qualquer pessoa que você encaminhe esse link vai adorar. Aqui pelo canal da TV Metropolitana, começamos mais um Salto Alto Podcast com a Célia Ico. Ela é dentista e profissional de relacionamento, networker. E hoje a gente vai falar sobre saúde. Célia, vamos lá, vamos começar falando que tem muito assunto. Olha essa mesa como que já está repleta de coisas para a saúde. Começa a falar um pouquinho sobre o seu trabalho, vai que tem muito assunto. Vamos lá. Bom dia, Renata. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu fiquei bem feliz em saber que eu ia falar com tantas pessoas através do teu programa, que te conheci, conheço o seu trabalho como jornalista, como comunicadora, maravilhosa. Já fiz um curso seu, recomendo, viu? Por favor, eu recomendo o curso da Renata, quem quiser fazer. Eu sou cirurgiã dentista, meu nome é Célia Ico, formada especializada em tratamento de canal pela FOP Unicamp, aqui de Piracicaba. E como que eu entrei nesse mundo do marketing de relacionamento? Eu parei de trabalhar como dentista para cuidar da minha mãe, que a minha mãe tinha Parkinson, né? E ela ficou muito ruim, morava em Ubatuba, trouxe ela aqui para Piracicaba. E eu lembro que alguém tinha me falado sobre o óleo de copaíba. Eu tinha usado óleo de copaíba, só que eu não tive muito resultado. Eu pensei, gente, todo mundo fala que é muito bom, será que eu não usei direito? Comentei com um amigo, esse meu amigo falou, olha, eu conheço uma médica, uma amiga minha, que trabalha com esses óleos, você me permite que eu te apresente, né? Falei, por favor, pode falar para ela. Foi onde eu conheci a doutora Ludmila, que trabalha ainda, né, com os óleos, hoje ela é minha líder. E ela me orientou como utilizar da forma correta. Eu realmente não tinha usado da forma correta. Então, é importante saber que não é só ter os óleos. A gente tem que saber como utilizar, né? E aí ela me orientou. E no primeiro dia, Renata, que eu usei na minha mãe, foi quase um milagre. O óleo de copaíba. Eu conheço o óleo de copaíba como um óleo anti-inflamatório. Anti-inflamatório, exato. E a sua mãe tinha quais questões? E como é que você usou nela esse óleo? A minha mãe, ela usava o canabidiol, né? Além dos outros medicamentos para o Parkinson. Como a gente sempre fala, não é porque você está usando algo natural que você vai parar o tratamento. Então, ela continuou com o tratamento, só que o tratamento já não era mais efetivo, porque ela já estava no limite dos medicamentos. Foi onde eu entrei com o canabidiol, né? Só que o canabidiol, como todo mundo sabe, é um tratamento caro, né? E eu tinha parado de trabalhar, então, para mim, estava ficando já mais difícil o acesso por conta disso. Explica o que é canabidiol. Canabidiol é o óleo da cannabis. Então, para quem não conhece, cannabis é a maconha, né? A planta da maconha. É extraído um óleo dela. Porque dá para usar como terapia, né? Como tratamento. Isso, e ela é ótimo para vários tratamentos, o óleo, né? Muitas vezes tem muitas pessoas que têm um pouco de preconceito. Minha mãe tinha muito preconceito por falar que era da planta da maconha. Só que a gente tem que pensar que o princípio ativo vai auxiliar. Então, a gente tem que parar, né, com essas questões de preconceito. Desde que bem indicado por um médico. Usado corretamente. Na dosagem certa, da forma correta. Exato. Tem muitos benefícios. Só que eu já estava com uma dificuldade de conseguir dar esse tratamento para minha mãe. E eu queria uma alternativa. Foi quando eu soube do óleo de copaíba. Por que o óleo de copaíba resolve nesses casos? Porque ele trabalha nos mesmos receptores endocannabinoides do canabidiol, né? E ele tem uma potência muito grande. E aí eu comecei a usar 2 gotinhas apenas, diluído aqui num frasquinho assim, eram 2 gotas e diluído em óleo de coco. Porque é muito potente, então 2 gotinhas já são suficientes. Porque é bem concentrado, entendeu? E aí eu juntei um outro óleo, que é o óleo de olíbano, também 2 gotinhas. Vai variar de cada pessoa. A minha mãe, como já era bem idosa, a pele é bem fina, então a diluição depende da idade da pessoa, tá?
Então, eu usei nela e o resultado foi, assim, fantástico. Coisas que ela não fazia mais, por exemplo, a minha mãe não entrava mais dentro do carro sozinha. Ela, de repente, entrou e eu fiquei espantada, porque ela entrou e, assim... eu falo que logo que eu comecei na Doterra, eu contava essa história e eu chorava. Eu tinha que me segurar, porque era uma emoção tão grande de ver alguém que eu estava cuidando já há alguns anos e não fazia mais certas coisas. De repente, a pessoa começar a fazer. Foi algo assim transformador para a nossa vida, né? E, além disso, eu, como larguei a odontologia, eu estava com umas questões também psicológicas. Você imagina, né? Eu estava com um salário tão e, de repente, eu estava sem salário, né? Da noite pro dia. Da noite pro dia. Porque eu resolvi parar também porque eu estava com muitas dores. Eu estava com muitas dores no braço, eu não conseguia nem trocar de roupa. E aí eu falei, já que eu não estou conseguindo trabalhar mesmo, que era o que me segurava ainda em Ubatuba, era a questão do ganho financeiro, né? Porque lá eu era considerada a melhor especialista da cidade. Mas, de repente, eu não estava mais conseguindo trabalhar por dor, né? Eu falei, bom, não está compensando eu ficar aqui. Então, eu resolvi voltar para Piracicaba, que é onde a gente tem a casa própria, né? E eu falei, bom, tem o salário da minha mãe, dá para a gente ir se virando. E fui pedindo para Deus, para o universo, quem crê, né? Eu creio muito em Deus, fui pedindo para Deus algo que eu pudesse trabalhar em casa, cuidar da minha mãe e, ao mesmo tempo, poder ter uma perspectiva de ganho que fosse compatível com o que eu tinha lá, né? Claro que eu ia ter que começar tudo de novo. E fui esperando. Só que, nesse meio tempo, lógico, de vez em quando me dava uma certa depressão, né? Eu já tenho uma tendência. E aí... os olhos também me ajudaram nessa questão psicológica. Me deram um ânimo, me deram um up. Conforme eu fui trabalhando, eu fui vendo resultado na minha mãe, fui compartilhando com outras pessoas. E eu falo assim, desde o começo, eu tive resultado. Tanto tive resultado que, desde o começo, eu já ganhei 2 viagens de incentivo, né? Eu ganhei no primeiro ano para Foz do Iguaçu e agora acabei de voltar de um cruzeiro. Olha que maravilha, porque tem as recompensas desse marketing de relacionamento. Agora, são muitos produtos, tem muita coisa aqui em cima da mesa. Vamos começar a falar sobre os benefícios de alguns produtos e para que eles servem? Vamos lá? Sim, o que você achou interessante na minha mesa? Tudo aqui é muito interessante. Vamos começar. Bom, tem os olhos. Vamos falar primeiro dos olhos? Vamos falar dos olhos, então. Eu vou pegar essa caixa, que essa caixa é a mais conhecida, né? É o Kit Living. Normalmente, a gente apresenta o kit. Por quê? Porque todo mundo tem aquela cantinho do armário onde tem os medicamentos. Ou a gaveta dos medicamentos. Sim. E aqui a gente tem 80% a 90% que resolve os problemas normais, né, de uma família. Ele vai substituir todos os medicamentos? Não. Ele vai auxiliar em muitas questões. De uma forma natural, o que a gente fala? Que é um resgate lá de trás, que as nossas avós, elas já davam para a gente um chazinho. Toma esse chazinho aqui para acalmar, faz esse chazinho aqui para não sei o quê. Não é verdade? Então, a Doterra simplesmente facilitou a nossa vida. Porque hoje, com a nossa correria, quem que tem dentro de casa ou no apartamento, não tem nem espaço para ter muitas plantas, né? Então, aí facilitou a nossa vida. Então, ela engarrafou, botou nos vidrinhos esses óleos, inclusive do mundo inteiro, né? Tem óleo aqui de vários países. Então, por exemplo, vamos lá. O Deep Blue, ele é um mix de óleos para as dores, então os doloridos. O On Guard, ele é um mix de óleos que ajuda para a imunidade, ele é repelente também, ele tem cravo, tem canela, então quem tem dor de dente, fazer um enxaguatório com ele é muito legal, né? A lavanda, ele, além da propriedade calmante, ela ajuda na formação de colágeno, então ela é potente cicatrizante, ela é analgésica, tem estudos. Eu fui atrás dos estudos também, porque, né, filha da Unicamp, a gente vai atrás e querer saber. Tem mais de 40 mil estudos no PubMed sobre os efeitos dos óleos essenciais. Então, assim, a gente não está falando de algo
esotérico, Não, é sabe? científico. Não, é super científico, Claro, aham. entendeu? O lemon, ele faz um detox, ele é desengordurante. Ele é um que eu limpo a cozinha com ele. Por ele ser desengordurante, ele vai ajudar nas questões do fígado. Ele faz um detox também do sistema linfático, ele ajuda a desinchar. Então, se a gente puser uma gotinha aqui na água, por exemplo, e tomar, ele vai ajudar. Pode tomar, Alguns podem, mas tem sim. que ser ter alguns específicos e uma dosagem mínima. Isso, exatamente. Tem que ter orientação, né? Sim. Sempre. Não vai ficar tomando a torto direito. Tem as orientações. Normalmente, quem te apresenta, quem faz o cadastro, eu vou falar do cadastro daqui a pouco, é a pessoa que vai te orientar quanto a isso, né? O peppermint, que foi que eu pinguei na mão de todo mundo aqui do estúdio. Ai, que delícia. Antes de começar a gravar, a gente ela pingou. Ai, que delícia. A gravar. Ele abre as vias respiratórias. Com isso, traz mais oxigênio para o cérebro, né? E trazendo mais oxigênio para o cérebro, o que vai acontecer? Não só para o cérebro, mas para o corpo inteiro. Ele vai acordar a gente, então ele desperta. Você que tem dificuldade de manhã, os adolescentes, né? Que vão para o cursinho, vão para colégio. Então, inalar o peppermint de manhã dá essa despertada, é muito legal. Para pré-treino e pré-jogo, tem muitos clubes que estão usando, times de futebol, vários atletas lá nas Olimpíadas têm usado em pré-treino e pré-jogo, porque ele traz mais força, mais gás, mais fôlego, né? E tem que ter uma atenção que o peppermint não pode ser utilizado. Não é que não pode, a gente não recomenda por crianças abaixo de 7 anos, por conta do mentol e da mentona, né? Que são uns produtos que pode dar alguns problemas. Tem crianças que fecha a glote. Muitas não acontece nada, mas como tem esse risco, a gente pede para evitar. Melhor evitar. Isso, porque tem outros que podem ser usados. Sim. O balance é equilíbrio emocional e também ele é um potente antialérgico. Eu, quando comecei na doTERRA, eu tenho um problema muito sério com cheiro. Eu já conheço os produtos desde 2019, mas eu nunca quis trabalhar, nem chegar perto, por causa dessa minha alergia. Quando eu falei para a doutora, ela falou assim, não, Célia, nós temos um óleo que pode te ajudar com isso. E realmente, né, o Balance me ajudou com isso. Eu fiz um tratamento com ele antes de poder trabalhar com ele. O Breeze, que é a parte respiratória, ele tem apresentação não só em óleo, mas também em stick, né? Aí, se você quiser abrir, ó. Ah, eu quero. É tipo esses desodorantes... Olha que bacana. Roda ele embaixo. Nossa. Para quem tem problema de sinusite, rinite, etc., asma, bronquite, ele é muito bom. Ele e todos ajuda. têm aqui em stick? Todos têm? Não. É só o Breeze, é lançamento. E o Deep Blue, que é para dores, né? Que eu falei do Deep Blue no começo. Esse aqui tem copaíba junto, que é um anti-inflamatório. Nossa, que delícia, gente. Ah, ó. Ele não tá rodando? Não. Deixa eu ver. E aí, como é que você passa? Aí passa só... Daí passa aonde? Acho que ele tá No meio, caso. Aí, ó, tava meio durinho. Tava. Aham. Aí você, por exemplo, pode passar na região... Quem tem sinusite, rinite, passa nessa região assim, entendeu? Olha lá, meninos aqui da TV. É esse aqui, ó, o negócio. E esse é legal, esse. que dá para levar na bolsa, né? Olha que bom. É prático. E não precisa ficar passando a mão, tudo passa direto. É bem prático. E outra coisa, não é, Célia? Evita também de ficar usando muito medicamento, porque é algo natural, não é verdade? Exatamente. Maravilhoso. Nossa, a gente sabe de gente que deixou de usar bombinha de asma, né? Uma consultora da minha equipe tinha crises e crises Pra asma também? Crises e crises de sinusite, e ela fez uma mistura, né? E como essa aqui, com pouquinhas gotas, e ela tomava sempre corticóide, antibiótico, estava sempre, durante um ano, várias vezes no ano. E aí, usando esse aí, previne, né? Ela falou assim, tem mais de ano, que desde que ela entrou na doTERRA trabalhar comigo, que ela não usa mais. Olha que beleza. Bem legal. O Zengest é para toda a parte digestiva, né? Então, sabe quando a gente coloca alguns temperos na comida? Por exemplo, a gente coloca lá o louro, né? A gente coloca um estragão, coloca um cominho na comida. Não é só
para dar um sabor. Todas essas plantas têm propriedades que ajudam na digestão, né? E eles fizeram esse mix exatamente com essas especiarias, inclusive tem hortelã-pimenta aqui, porque a hortelã-pimenta ajuda na parte digestiva. Então, esses temperos, você conhece a medicina ayurvédica? Já ouviu falar? Já ouvi falar, que é indiana. sim. Então, eles Sim. usam muito os temperos. Sim. E eles falam mesmo que a base da saúde é a digestão. Eles usam os digestão. temperos para você ter uma digestão melhor. Exatamente. Que é exatamente isso que você está falando agora. Inclusive, vamos falar um pouquinho de digestão. Vamos falar de intestino rapidamente aqui. Uhum. O intestino hoje está sendo considerado segundo o cérebro, por quê? Porque quando a gente não tem o intestino que funciona direitinho, as toxinas vão entrar dentro do nosso organismo e vão deixar a gente inflamada. Uhum. Né? Então, se você come muita porcaria, muita pizza, lanche, refrigerante, que a gente chama de junk food. Junk vem de lixo, né? Food de alimento. Então, alimentos lixo. Então, se você se alimenta mais dessas coisas ultraprocessados. O que é um ultraprocessado? Que passou pela indústria, um salgadinho, chips, ou qualquer bolachinha. Isso aí é ultraprocessado. Se você não tem na sua alimentação alimento vivo, ou seja, frutas e verduras e legumes, né, que vêm realmente da natureza, você vai atrapalhar a sua digestão e vai ficar cada vez mais doente. Né? Então, pensando nisso, agora eu vou pegar um outro produtinho, que são as fibras, né? Essas fibras, junto com os Zengest, ajudam a regular esse intestino. E eu sei que você estava comentando comigo sobre micose de unha, né? Sobre a questão de unha, eu tinha uma unha em forma de U. Muita gente vai se identificar. E eu vivia na podóloga, porque aquela unha minha encravava, que era uma bênção, e doía pra caramba. A partir do momento que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, meu intestino era sempre solto. Eu também tenho. Muito solto. Aí eu comecei a mudar a minha alimentação. Uhum. Gente, eu não tratei da unha com um produto. Eu simplesmente tratei do meu intestino. Minha unha foi mudando até de formato. Curou a minha unha. Você estava falando também sobre a questão da candidíase, né? Me disseram que pincar o melaleuca, uma gota de óleo de melaleuca da terra na calcinha. Eu já não recomendo. Eu fiz isso, mas então, deu certo. Deu certo, mas assim, por que eu não recomendo? Porque os óleos da doTERRA são extremamente concentrados, né? E por conta dessa concentração e por a mucosa ali de baixo da região íntima ser muito delicada, a gente não recomenda pôr puro, porque pode queimar a região. Então, qual é a recomendação? Fazer banho de assento. Então, a gente pega uma gotinha da melaleuca, dilui um pouquinho de álcool, né? Normalmente, a gente pede álcool de cereais, uma colher, aí põe, depois de misturado, você põe na bacia, aí você põe a água, mistura, e aí você faz o banho de assento, né? Tá. É a forma mais correta e mais prudente para você. E já evita várias questões ali também, corrimento, já ajuda em tudo. Tudo. Só que depois que eu tratei o meu intestino, aquele corrimento acabou tudo que eu tinha, que era recorrente, vivia no óvulo, vivia lá no ginecologista, nunca mais eu tive. Nunca mais. E como é que você tratou o intestino primeiro esse óleo? Primeiro eu cortei os lácteos, né? Cortei glúten, diminuí açúcar. Tudo olha lá, isso é inflamatório. Tá ouvindo, Enzo, que não é pra ficar comendo bobeira, hein? Ele gosta de comer lanche. Então. Foi difícil, gente. Foi difícil. Não é fácil a gente cortar, porque tudo tem essas coisas. Hoje, se eu saio, né? Então, por exemplo, vão me convidar para comer uma pizza. Eu não vou recusar o convite. Eu vou tomar uns Zengest antes, né? A fibra eu uso todos os dias. Pode comer com moderação. Sim. Então, de vez em quando você pode, viu, Enzo? Só que daí você usa esses produtos. Lá, de vez em quando, quando eu sou convidada, tal, logicamente, eu não vou recusar o convite. Eu como, só que eu uso o Zengest. Mas no meu dia a dia... aí tem que ser uma alimentação natural. É uma alimentação mais saudável, sim, tá? Então, a gente não pode fazer com que a exceção vire regra. Sim. Né? E aí, eu tratei com as fibras. Então, eu continuo com as fibras todos os dias. Essas fibras aqui, como é que usa? Coloca na água?
coloca na água. Eu uso à noite. Mas, por exemplo, quem quer emagrecer vai usar durante o dia. Porque quando a gente usa fibra antes da refeição principal, por exemplo, antes do almoço, uma meia hora antes, a fibra vai dar uma saciedade. Então, Ela não solta muito intestino, não, Célia? Não? Não, ela regula. Aí, se você achar que está soltando muito, você pode ir dosando e colocar um pouco menos. A indicação é uma colher de sopa. Tá. Né? Eu não uso uma colher de sopa. Eu uso um pouquinho menos, porque eu estou em fase de manutenção. Sim. Né? Porque meu intestino sempre já está... antes das refeições. Uma vez antes da principal refeição, que no caso seria o almoço, né? Meia hora antes. Deve ser maravilhosa essa fibra. Para quem quer emagrecer. Eu, como na minha questão é só manter, eu uso à noite. Tá? Então, assim, aí vai depender de cada um, do que cada um quer, né? Aí vamos continuar aqui. E aí eu uso o Zengest também. No caso, eu uso em pastilha. Sim. Tem umas pastilhas. Tem a pastilha agora também? Tem pastilhinha. Aqui eu não trouxe, tá fechado. Esse aqui é do MetaPower. É um sistema de emagrecimento, né? Na verdade, não é emagrecimento. Ele é um sistema de controle de metabolismo. Ele vai ajudar a regular o metabolismo. Quem tem diabetes, colesterol, pressão alta, então ele vai fazer e com essa regulação você acaba emagrecendo. Essa né? aqui? Com esse, mais as fibras e mais um óleo dele. É um kit, né? É um kit. Tem que usar o kit. Isso. Tá, é um procedimento. Isso. Certo. Tá? Aí tem a tangerina. A tangerina, como o lemon, os cítricos, eles ajudam muito na parte de liberação de dopamina e serotonina. Então, eles trazem mais alegria, uma alegria, bom ânimo. humor, um ânimo. Isso. E esses cítricos também ajudaram a minha mãe, porque a questão do Parkinson diminui essa liberação de dopamina. A pessoa normalmente fica mais depressiva, fica mais apática. Então, quando eu comecei a tratar a minha mãe com os óleos, né, eu vi que a minha mãe começou a ter mais ânimo de sair. Ela não queria mais. Eu chamava e ela não queria sair de casa. E aí, a partir do momento que eu comecei a tratar ela com os óleos, ela começou a querer sair de casa. Ela começou a ter mais ânimo, mais vontade de viver, assim, de fazer as coisas, né? E a tangerina, o lemon traz concentração. A tangerina, ótimo para quem vai estudar. Sim. Então, quando a pessoa quer estudar, eu falo para colocar num difusor. Eu trouxe o difusor, não liguei. O lemon, o peppermint, porque o peppermint vai acordar, o lemon vai trazer concentração. Coloca o difusor e vai estudar. Olha que maravilhoso. E ainda fica um cheirinho bom. Perfeito. Lemon é limão siciliano, imagina que delícia. E o alecrim, que ajuda na memória. Já tem muitos estudos já provando. O alecrim é outro óleo que é usado muito em questões de Alzheimer. Está sendo muito utilizado. A tangerina, né, voltando, ela traz criatividade. Então, quem trabalha com essas coisas que exigem mais criatividade, as artesãs, arquitetas, artistas, precisa de muita criatividade, às vezes está sem ideias, coloca um difusor com tangerina que vai auxiliar. Né? A minha filha, eu usou muito tangerina porque minha filha tinha problema de apetite. Ela não queria comer nada. Aí, mãe, eu preciso ganhar massa, mas não quero comer. Eu falei, usa tangerina. Aí fiz um rolão para ela passava aqui, só tem que tomar um cuidado, porque todos os cítricos... É isso que eu ia falar, por ser cítrico não queima não na pode pele? Usar ao sol. É que a gente usa diluído, não pode usar no sol. Tá. Então, vai sair à ao noite, sol. de repente, Isso. melhor, então? Pode usar durante o dia, mas tem que passar um filtro solar em cima depois. Tá? A melaleuca, que a gente falou, né, muito, sobre a questão de ser antifúngico, ajudar muito. Célia, mas eu não quero esperar tratar o intestino, vai demorar muito, porque esse processo todo demorou para mim uns 3, 4 meses, para minha unha ficar ao normal. Não, eu quero já resolver. Então, você vai pegar um pouquinho de melaleuca num vidrinho. Eu peço para fazer em conta-gotas, para não contaminar, né? Então, faz em conta-gotas, umas 10 gotinhas de melaleuca e coloca num vidro de 10 ml, aí mistura bem e pinga em cima da unha, umas 3 vezes ao dia, aos poucos você vai ver sua unha melhorar. Tem gente que pinga direto. A questão de pingar direto é que os óleos essenciais, eles são voláteis. O que é volátil? O que evapora. Então, ele vai evaporar muito rápido, você vai acabar perdendo um pouco do óleo ali, né? Então, para não desperdiçar, a gente usa um óleo carreador
para ter mais efetividade. Então, você pinga, se você sabe que o óleo vai ficar ali, agindo mais tempo. Principalmente o uso tópico, né? O uso tópico precisa sempre ser carreado, porque justamente por ele ser volátil, ele não vai conseguir penetrar em todas as camadas da pele. E foi isso que eu errei quando eu usei o Copaíba. Porque eu usei ele puro. Aí eu passava ele puro na minha mãe, o óleo estava muito calor, o óleo evaporava, não dava tempo da pele absorver e eu não via resultado. Tem que saber usar corretamente. Eu já peguei o óleo de Copaíba quando estava com a garganta inflamada e pinguei direto na amígdala. Não pode também, né? Eu já fiz muito isso. Melhorava, mas eu não sei se é o correto. Pode. O óleo de Copaíba pode ser ingerido. O da doTERRA não pode ser qualquer óleo. É que o óleo essencial da doTERRA, ele passa... Isso foi outra coisa que eu fui investigar, né? Ele passa por mais de 50 testes antes dele chegar na nossa mão, né? Eles fazem testes desde o produtor até o consumidor final. O que acontece? Muitas vezes as empresas falam, o meu é puro, não sei o quê. Tudo bem, ele pode ter feito o teste lá no produtor, mas quem garante que durante a distribuição não foi adulterado ali no meio do caminho? Por isso que tem que usar de uma empresa que você tem certeza. Não estou dizendo que as outras não sejam boas. A gente não pode afirmar nada, a gente não sabe. São muitas empresas boas que nós temos. Mas tem que ter certeza da idoneidade para poder usar. Só que eu fui visitar a fábrica, sabe? E eu vi realmente os testes que eles fazem. Eles guardam uma amostra de cada lote, porque se você tiver algum problema com o óleo da doTERRA, você vai entrar em contato com o suporte, dar o número do lote do óleo que você adquiriu, falar, olha, eu tive problema assim, assim, assim. Você vai mandar esse óleo, eles vão comparar com o lote que eles têm lá guardado, e aí eles vão dar o laudo para você. Pode ser que você não tenha armazenado direito, pode ser que ficou... Porque, assim, o óleo essencial não pode ficar nem no calor, nem no sol, porque ele vai diminuir a propriedade, vai alterar as propriedades químicas dele. Sim. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eles vêm nesses frasquinhos âmbar, né? Escurinho assim, ó. Sim, já vem protegido. Para proteger da luz do sol. Mas não é porque ele vem nesse vidrinho que a gente vai deixar ali exposto ao sol. Sim, claro. Então tem que tomar cuidado, tá? E o ambiente mais fresco possível. Bom, então... Vamos terminando aqui. Tem mais alguns. Quantos? Faltam alguns aqui, ó. O frankincense, ele é um óleo sagrado. Ele é o óleo que um produto que Jesus recebeu quando nasceu, né? Na época e ainda hoje, ele é um óleo muito difícil de ser adquirido, né? Porque ele vem de uma planta, uma árvore boswellia, e ele vem do tronco da árvore. Então, eles fazem uns cortes na árvore, aí a árvore solta uma resina. Dessa resina é que depois por vários processos você vai transformar no óleo, né? E ele é um incenso, né? Que eu falei que Jesus recebeu. Jesus recebeu incenso, a mirra e o ouro. Nós temos óleo de mirra e temos óleo de incenso. Qual a propriedade? Então você pensa, a árvore, para poder ter o óleo de olíbano, de incenso, ela foi cortada. E aquela resina fez o quê? Estava cicatrizando o local onde a árvore foi injuriada. Esse processo de cicatrização é a propriedade do óleo. Então, ele é altamente cicatrizante, ele é altamente regenerador. Então, é um óleo que ele tem propriedades neuroprotetoras também, né? Eu sempre falo assim, você quer saber a propriedade do óleo? Vê o que ele faz na planta. O que ele está fazendo na planta, né? No caso, ele está cicatrizando. Vários óleos que vêm de resinas têm essa propriedade. Sim. Né? As flores, por exemplo, a lavanda. A flor, na planta, ela é o quê? Não é do sistema reprodutor da planta? Então, a maioria das flores, elas vão trabalhar nessa questão reprodutiva. Então, o gerânio, a salve clareia, o ylang-ylang, todas essas flores, elas têm função estrogênio-like. O que é estrogênio-like? É que imita o estrogênio.
Então, quando a mulher tem alguma Então, questão... pode ser ajudar no tratamento de menopausa, tudo isso? Olha que maravilha. Ajudar. Tem, então, um protocolo para quem está na pré-menopausa, na menopausa? Aqui, ó. Sensacional, sensacional. Esse é um blend que eu fiz para menopausa. Olha, que bacana. Né? Uhum. Você sabe que eu já fui numa plantação de lavanda em Cunha. Você conhece Cunha? Maravilhoso. É o lavandário. Eu tenho uma matéria, eu preciso estar no YouTube, eu preciso encontrar essa matéria. Nossa, demais. Foi bom você e o cheiro? Foi bom você ter falado do lavandário de Cunha. Porque o que acontece? A lavanda brasileira tem propriedades diferentes da lavanda francesa. São diferentes? São diferentes. As propriedades são diferentes. Essa da lavanda francesa? Essa aqui é a lavanda francesa, vem da Bulgária. Tá. Lembra que eu falei que vem de vários países? Sim. Então, qual é a diferença? A lavanda francesa é muito mais calmante do que a lavanda brasileira. Então, às vezes, a pessoa compra numa farmácia, por exemplo, pensando, eu vou comprar um óleo de lavanda, vai me ajudar a dormir, vai me acalmar, e a pessoa desperta. Né? Se bem que tem as diferenças individuais, mesmo com a lavanda francesa. Né? Tem gente que com a lavanda francesa também ela desperta e não acalma. Mas isso é uma pequena porcentagem. Mas a lavanda francesa, ela tem muito mais propriedades ansiolíticas do que a lavanda brasileira. Olha, não sabia disso. Tem essas diferenças. Bacana. E tem o interessante. E tem o lavandim também, que é uma mistura das duas lavandas. É um híbrido, né? Certo. Aí, terminando, nós temos a copaíba, que a gente já falou, mas ela tem propriedades anti-inflamatórias, por isso que quando você usava e pingava direto, você pode sim pingar direto. Você já assistiu? Mas uma gotinha, teve um programa inteiro do Fantástico sobre o óleo de copaíba, mas já faz alguns anos. Mas é encontrado no YouTube sobre todas as propriedades do óleo de copaíba. É muita coisa. Nossa, antimicrobiana. Eu vi, estava buscando, né, na minha área de odontologia, o óleo de copaíba, ele é excelente para matar bactérias da boca. Então, você colocar no seu enxaguatório um óleo de copaíba é muito legal, né? Só ele não, porque ele não tem um sabor. Ele tem um sabor de resina de árvore mesmo. Então, o sabor dele não é muito gostoso. Mas aí você coloca um peppermint para dar aquela refrescância. Você coloca um On Guard, que tem canela. E também é antimicrobiano. Né? O sabor do óleo de copaíba é bem forte. Ele é marcante. Bem forte. É bom misturar um pouquinho, porque... Eu dou receitinhas de enxaguatório, né? Nas minhas aulas. O Brice, que é o que eu falei também, né? E é isso. Maravilha. Bom, gente, dentro dessa caixinha tem tratamento para várias questões da saúde. Então, que ajuda muito. Ajuda muito. Aqui, ó, para as crianças, como eu falei, né? Tem alguns óleos, por exemplo. Aí esses sim são indicados para criança. Já foram feitos para essa faixa etária mesmo. A partir de 5 anos, assim, já dá para usar. Então, e é legal que ele, quando compra o kit, quando compra avulso não, mas quando compra o kit, ele vem nessa bolsinha e vem com esses chaveirinhos para pendurar na mochila. Ai, que bacana. Né? Então, por exemplo, esse Stronger seria o nosso On Guard, porque o On Guard para a criança não pode, por conta da canela, do cravo, que são óleos muito fortes para a criança. Então, tem o Stronger, que é para a imunidade. Eu já tive, assim, um depoimento de uma mãe que ela falou assim, olha, depois que eu comecei a usar o Stronger, todos os amiguinhos do meu filho ficaram doentes. E o meu filho não ficou. Tá vendo? Aumenta a imunidade. Sim. O que uma criança não fica doente para uma mãe, né? Nossa. É um alívio. Um alívio. O Calmer, para aquele momento que a criança não quer dormir, você contribui. Tem o Calmer. O Thinker, que vai ajudar a criança a ter mais concentração nos estudos. Pode passar tanto para estudar em casa, como para ir para a escola. Eu vou ter uma prova. Então, passa que ajuda. O Rescue, ele é bom para as dores. Então, criança que tem muita dor na perna, de crescimento, etc. Ou caiu, machucou, não pode ir em cima de ferida, só em volta. Tá?
ajuda nas dores. Nossa, kit super completo para criança mesmo, hein? Sim, o Brave, quando a criança vai para alguma competição, alguma apresentação na escola, tem que falar lá na frente. Ai, tem medo de falar, tá com vergonha. O Brave dá coragem. O Tamer ajuda nas questões gástricas, né? Porque o Zengest não pode também para criança. Não é que não pode, não é muito adequado, porque ele é forte, porque ele tem menta piperita, que é a hortelã-pimenta. O Tamer seria para essas questões gástricas, né? Então, vai viajar, ele enjoa, ou está com uma diarreia, deu uma virose, e o Tamer vai ajudar. E o Steri, que é um equilíbrio emocional, né? Então, em vez de usar o Balance, usa o Steri. Vai ter prova, ficou nervoso, deu branco. Steri com o Thinker. E muito bom. Tem essas plaquinhas que, para as crianças que já sabem ler, elas podem ver aqui para que serve cada um. Ó. Nossa, que maravilhoso. Uma super ajuda para as mães. Super. E sair um pouquinho também da parte só de medicamento, né? Quando é algo assim que dá para se resolver com os olhos, é muito interessante. Tem uma saúde mais natural. Mais natural. E já ensina a criança também que ela mesma consegue se cuidar, dá uma autonomia para as crianças. Maravilhoso. Isso é bem legal. Maravilhoso. Né? Então, a gente tem também a pasta de dente. Eu, como dentista, super recomendo. Mas o que ela tem de diferente das outras? Então, aqui a gente tem vários óleos essenciais. Que normalmente a pasta de dente vai fazer o quê? Vai só remover o biofilme, tirar a placa e tem o flúor que vai combater as cáries. Normalmente é isso. Ela não tem flúor. Aí os meus colegas dentistas vão falar, então essa pasta não presta. Não, eu estudei os componentes dessa pasta. Que o flúor aí é uma questão. Exatamente. Tem que tomar grande, cuidado com isso. Tem gente que. Tem dentista que defende, tem dentista que não fala que não é indicado. A questão do flúor é assim. É meio campo minado. É um campo minado, tá? Então eu vou falar o que é que tem no lugar que vai fazer as vezes do flúor, que é remineralizar o dente. Aqui tem hidroxiapatita de cálcio, que é o mineral que forma o dente, né? Então, o que vai ajudar na remineralização é a hidroxiapatita. É o que tem aqui dentro. É um mineral. É um mineral. Esse eu nunca tinha ouvido falar. É um mineral. Aqui tem xilitol, que o xilitol já tem vários estudos, os dentistas sabem, né? Que tem vários estudos científicos que provam que o xilitol também ajuda a combater as cáries. Aqui tem sílica hidratada, então ele tem algo que vai ajudar a clarear os dentes, só que de uma forma mais suave, porque normalmente nas pastas tem algumas sílicas que são muito agressivas. Então, quando você usa muito, começa a te dar sensibilidade, porque ele remove o mineral. E no caso, a sílica aqui dessa pasta é hidratada, então ela faz uma abrasão bem suave. E conforme você vai usando, ele vai aos poucos clareando seu dente. Bacana. Além disso, ele tem os óleos essenciais, que eles têm propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes. Então, por exemplo, você está com uma gengivite, você consegue usar a pasta On Guard e ajudar nessa inflamação gengival, porque a gengivite vem tanto de placa, né? Então, conforme você vai escovando, vai diminuindo a placa, a gengivite vai diminuindo. Mas também tem as propriedades anti-inflamatórias que estão na pasta, então vai ajudar nisso. Então, por exemplo, também em questão de afta, como ele tem propriedades cicatrizantes, você pode diluir a pasta um pouquinho de água e passar ali na afta para ajudar a cicatrizar. Olha que bacana, que interessante. Sensacional. Tem muitas propriedades essa pasta, é bem legal. E outra, usa só um pouquinho, deve durar bastante. É bem pouquinho. Nossa, dura muito, dura muito. Esse daqui que você me... Gente, eu ganhei, que maravilha, ela me presenteou. Esse daqui é um desodorante de lavanda. Não é desodorante, é um Body Splash. Ele é um... Não é perfume, porque o perfume é mais concentrado. É uma água de colônia, digamos assim, né? Ele é totalmente natural, não tem absolutamente nada de química, tá? A base dele é perfume de lavanda. Ele é a base... Bem suave.
Ele é base de lavanda. Sabe aquele cheirinho fresco? Você acabou de tomar frescor. banho. Então, ele é floral, porque ele tem lavanda, tem rosa, tem olíbano. Nada de químico. Nada de químico. E eles tentaram fazer o máximo possível para ele ser reciclado. A única coisa que tem aí de plástico é o caninho que fica no meio. Uhum. Então, a parte de cima é metal e a embalagem de vidro e o externo de papel. Né? Maravilhoso. E já ajuda também que o cheirinho da lavanda já é calmante. Sim, ajuda a acalmar. E como ele tem rosa também na composição, a rosa, de todos os cheiros, digamos assim, é a que tem a frequência mais alta. Olha, então, ele eleva a nossa frequência, nos deixa mais lá para cima. Ai, né? que maravilhoso. Nossa, presente sensacional. Gente, e esse daqui? Creme nutritivo para as mãos. Esse é um hidratante para as mãos. Todos eles têm os óleos essenciais do Terra certificados, passam por controle de qualidade. Né? Então, ele é super cheirinho hidratante. Bem suave, né? Ele O cheiro. Bem suave. Então, tem hidratante bem... com nada de químico também para as mãos, né? Eu não posso deixar de falar desse aqui, gente. Esse aqui é um outro querido meu, que é o kit emocional. A minha mãe já se foi no começo do ano, né? E eu fiquei quase 2 meses com ela no hospital. Então, você imagina, né? A parte emocional... É difícil. É complicada. É complicado. Então, o que me sustentou no hospital foi esse kit, praticamente. Então, o que tem nesse kit, né? Eu vou abrir aqui o meu, porque o meu já está aberto. Eu vou te dar para você sentir o cheiro de todos eles. Uhum. Eu usei muito o Console. O Console também tem rosas. E ele é para luto, mas... Não porque minha mãe já tinha falecido, mas para a gente se consolar. Então, eu usava para me consolar da situação que eu já sabia que ia acontecer, né? Porque eu já tinha sido avisada, né? Que a minha mãe realmente já estava... Ele contribui para quê? Para o cérebro, para aceitação, seria isso? Isso. Então, ele trabalha a questão do luto. O luto não é só quando uma pessoa morre. Você pode ter um término luto de relacionamento. Um término de relacionamento. Saída do emprego, numa mudança. Isso, saiu do emprego. Mudar de cidade. Exato. Faleceu um animal de estimação que era muito querido. Então, todas essas situações de perda, o console ajuda muito. Né? Esse aqui também foi um que eu usei muito, que é o Forgive, que é para o perdão. Então, não só para a gente perdoar o outro, mas para a gente se perdoar. Né? Porque eu ficava muito naquela, será que eu fiz tudo que eu podia pela minha mãe? Sim, ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha feito tudo, mas ao mesmo tempo a gente fica ainda com aquela sensação, será que eu poderia ter feito mais? Então, para a gente remover essa culpa, então a gente se perdoar, né, de situações. E também quando você tem algo com alguma pessoa e você não consegue perdoar aquela pessoa por algum motivo, ele vai te ajudar a liberar esse perdão. Mas como é que é isso, Célia? Ele vai trabalhar esse aroma trabalha no cérebro? No cérebro. Nesse ponto do cérebro que cuida dessas questões, seria sim, isso? Sim. O que acontece? O nosso sistema olfativo, ele é ligado diretamente com o nosso sistema límbico. Tanto que a aromaterapia funciona por quê? Porque o cheiro vai diretamente para o nosso cérebro. Sabe quando você entra num lugar, por exemplo, sentir um cheiro? Aquele cheiro me lembra aquele cheiro do bolo da minha avó. Sim, é que é a memória afetiva. Memória afetiva, exatamente. Então, esses cheiros vão trabalhar essas memórias afetivas e vão transmutar, né, através das ligações químicas. E já foi provado que realmente tudo é através das sinapses. Eles vai melhorando e transmutando isso. Interessantíssimo. É incrível. Esse aqui eu usei muito também. É o Peace, que é paz. Eu tenho um pensamento aceleradíssimo, penso em milhões de coisas. Você é a torcida do Corinthians, né? Então, para quem tem, que nem eu, principalmente as mulheres, os homens também, mas a mulher, gente, a gente muito, tem que pensar demais. Em casa, nos filhos, no marido, não sei o quê, periquito, papagaio, passarinho, então tudo. Sim. E no trabalho, então assim, é muita coisa para a gente pensar e a gente não relaxa, não descansa. O Peace vai te ajudar nesse pensamento acelerado a você centrar e se acalmar
e conseguir organizar esses pensamentos. Eu usei muito. Esse aqui já é meu segundo vidro. Eu falo que hoje eu não uso mais perfume, eu só uso óleo essencial. Também, com esse arsenal, trabalhando com isso, nem é... Não, gente, e o cheiro... Seria até um absurdo você usar um perfume. É um cheiro muito gostoso, né? Nossa, uma delícia. Tem vários aromas assim, e você pode escolher aquele para aquela ocasião. Exato. Muito bom. Esse aqui é o Motivate. Também usei muito porque, assim, muitas vezes eu já estava tão exausta, tão cansada, que eu não queria nem sair da cama. Falava, ai, meu Deus, e agora, né? Então, esse aqui ajuda a te dar motivação para Então, por exemplo, se a pessoa estiver também num processo depressivo, também ajuda muito, contribui. Muito. Para um processo depressivo, eu indicaria mais o Citrus Bliss, porque ele é um conjunto de todos os cítricos e mais a baunilha. Uhum. Então, ele é mais potente para... Depende do estágio, né? Numa crise depressiva mais intensa, eu indicaria mais o Citrus Bliss do que esse. Entendi. Esse vai ajudar para quem está naquele processo mais, né, inicial, digamos. Certo. O Cheer, que o próprio nome diz, que é para comemoração. Então, quando você precisa de uma alegria, sabe? Todos os cítricos trazem isso, né? Então, ele também tem bastante cítrico. Uhum. O Passion, esse a mulherada vai gostar, os homens também. Afrodisíaco. Também. Então, assim, ele ajuda na libido. Mas Sim. eu falo assim, a libido não é algo só sexual. A libido é uma libido para a vida. Às vezes a pessoa não tem mais... ânimo, alegria, entusiasmo. Não vê mais nada. Tipo, é um dia após o outro, sabe? E isso vai trazer aquela vontade de viver, aquele ânimo, né? Aquela vontade pela vida. A gente não pode falar outros nomes? Maravilhoso, Célia. Mas aí, como é que você usava? Daí, dependendo do dia que você usava, ou você usava vários por dia, como que era? Depende do momento. Depende do momento, tá. Isso, vai depender do momento, era o que eu usava. Então, eu usava muito aqui no peito, né? O console, principalmente. E também punha na mão e inalava. Porque, Sim. como eu te falei, quando a gente inala, o cheiro vai direto pro cérebro. E quando a gente usa tópico, ele vai demorar aí uns 20, 30 minutos para a pele absorver e ter a ação. Então, se você quer uma ação mais rápida, você inala. Tá. Às vezes a pessoa fala, ai, mas só o cheirinho, será que vai resolver? É só você pensar, uma anestesia inalatória. A pessoa inala, pá, já capota, é automático. Um medicamento, quando você toma, você não tem que esperar digerir, não sei o quê. Ou quando você vai passar alguma coisa na pele, demora para absorver. Então, quer uma ação mais rápida? É inalado. Já vai na hora. Vai na hora. Para o cérebro, com certeza. É verdade. E eu faz todo falar sentido. Também, agora, para a parte de beleza, porque a gente não é só sentimento, a gente quer ficar linda também, né? Sim, com certeza. Esse é o colágeno? Esse é o colágeno, maravilhoso. Eu esqueci de trazer, até tem um outro produto que eu esqueci, mas tá bom. O colágeno, qual é o diferencial do nosso colágeno? Primeiro, ele é colágeno Verisol. O Verisol, ele tem as partículas bem pequenininhas. Quanto menor a partícula, mais fácil de ser absorvida, né? Além disso, tem ácido hialurônico, que o ácido hialurônico vai ajudar na hidratação da pele, por isso que ele é tão bom também para quem tem problemas articulares. Ele tem o colágeno tipo 2? Não, ele não tem. Ele não foi desenvolvido para articulação. Ele foi desenvolvido para pele, unha e cabelo, para beleza. Tanto que ele chama Beauty Power. Beauty de beleza e Power de poder. Né? Power de poder. Sim. E aí, ele tem o ácido hialurônico que ajuda nas articulações. Então, tem muita gente que está falando que está tomando o colágeno Beauty Power e está melhorando das dores, apesar dele não ter sido desenvolvido para isso. Né? Ele tem também coenzima Q10. Para quem não sabe, coenzima Q10 ajuda na mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia. Né? Então, tudo que foi colocado aqui é para ajudar na absorção do colágeno. Então, ele tem vitamina C, ele tem biotina também, que vai ajudar na questão de cabelos e unhas. Né? Ele tem zinco, selênio e magnésio numa quantidade também própria para ser absorvida. Aí o pessoal fala, então não preciso mais suplementar zinco, selênio e magnésio?
Precisa, porque a quantidade que tem aqui é só para potencializar a ação desse colágeno, tá? É para potencializar o colágeno. Isso, não certo. é para o corpo inteiro, Sim. é para potencializar o colágeno, tá? Então, continue com a sua suplementação. Que mais temos? Falando de beleza, ainda tem a linha Verage. Eu não trouxe toda a linha Verage, ainda faltou. Tem um sabonete que faz parte da linha, tem também um tônico que também faz parte da linha. Eu só trouxe o hidratante e um sérum. Pensa num sérum poderoso de chique. Então, isso aqui são coisas que eu mesma utilizo. Então, assim, a gente fala assim, é produto do produto, né? Eu uso o colágeno, tenho Usa usado tudo. a linha, eu uso tudo que eu posso. Né? Eu faço meu próprio desodorante hoje com esse hidratante. Então, as minhas axilas, além de tudo, ficam hidratadas. Né? Tem óleo que ajuda a tirar mancha. Quem tem mancha na axila, aliás, tem que tomar cuidado, porque normalmente quem tem mancha na axila já é um sinal de problema no intestino, de metabolismo e de pré-diabetes ou diabetes, tá? Fica a dica. Então, já busca melhorar essa questão, Sim. tá bom? A gente tem também o Correct X, que é uma pomadinha cicatrizante, né? Correct X, além de ser para feridas, eu usei muito na minha mãe. Ele ajuda bastante também em linhas de expressão. Também. Olha só, porque se é cicatrizante faz todo sentido. Sim. Ele tem uns óleos assim muito chiques. Ele tem Sempre Viva. A Sempre Viva, ela é extremamente benéfica para essa questão cicatrizante. Ela ajuda nos hematomas, né? Então, é uma pomada muito boa. Tem gente usando como primer. Que bacana, antes maravilhoso, da maquiagem. hein? Sim. Que mais? Acho que falamos de tudo, né? Sim, faltou o kit Aromatouch, só que para quem faz massagem, esse kit é bem legal. É um kit que foi desenvolvido pelo Dr. Hill. Ele é um dos fundadores da doTERRA, lá dos Estados Unidos. Eu não falei da doTERRA. A doTERRA é uma empresa norte-americana. Foi fundada há 16 anos, com sede em Utah, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil está há 6 anos. Tem uma fábrica que eles construíram. Eu falo assim, se uma empresa está investindo e construindo uma fábrica, é uma empresa sólida. Né? É uma empresa que não quer ir embora do Brasil tão já. Senão não ia gastar bilhões, milhões aqui para construir uma fábrica. Só no laboratório, eles gastaram mais de 1 bilhão, sei lá. Foi muito dinheiro, só no laboratório. E é o laboratório mais moderno do mundo. Olha só. Aqui no Brasil? Aqui no Onde Brasil, é que é? Joinville. Joinville? Mas já está sendo construído? Não, já tem... Está foi pronto? Em 2023. Então, todos esses produtos já são fabricados no Brasil? Alguns não. Alguns vêm lá dos Estados Unidos. Então, por exemplo, esse aqui vem dos Estados Unidos. Alguns aqui, outros vêm dos Estados Unidos. Tem vários que já estão aqui na fábrica do Brasil. Que interessante. Esse a gente não falou? A pomada? Essa é a pomada Deep Blue, que é para as dores. Para as dores. Aqui é igual que tem o óleo essencial. Tem gotas, tem essa apresentação em pomada e essa apresentação em stick. Essa apresentação em stick é o único que tem em Copaíba. Os outros, a gente fala que você tem alguma questão inflamatória, pingar um pouquinho de Copaíba, né? Então, aqui, ó. Esse é legal porque você não meleca a mão, né? Você pode passar direto. Nossa. Uma curiosidade do Deep Blue é assim, a indústria farmacêutica, o que ela faz? Ela não pode patentear nada que seja da natureza, tá? Aí ela pega a planta, vê qual é o princípio ativo que faz aquilo que eles querem, por exemplo, para dor. É o salicilato de metila que está dentro dessa planta. Então, eles isolam esse químico, esse fitoquímico, sintetizam, fazem um igual sintético, e aí eles patenteiam. Certo. Você conhece um tal de salompas? Salompas é aquele que gruda na pele para dores. Também tem pomada, né? E você vai ver de outras marcas, se você procurar, tá lá salicilato de metila, que é o composto, né? Que tem esse cheiro encanforado. Esse salicilato de metila,
vem de uma planta que se chama Wintergreen, e vem da planta Gaultheria. E tem dentro do Deep Blue. Olha então, só. dentro do Deep Blue é um mix de óleos, de plantas. Então, ele tem cânfora, né, que vem da planta canforeira, Ravissara. Tem o peppermint, que é hortelã-pimenta, que traz esse frescor. Porque quando a gente passa o Deep Blue, o peppermint, ele também ajuda aliviador por essa questão da menta, né, de resfriar. E ele ajuda na dor também. Então, assim, ele é um mix, ele tem várias... Só que ele é só para dor, analgésico, ele não é anti-inflamatório. Então, quando a gente tem uma questão anti-inflamatória, a gente coloca também o copaíba. Agora, esse aqui já tem. Ele já tem o copaíba junto dele. Né? Tá. É o único da linha de Deep Blue que tem o copaíba junto. E era um que a gente queria muito, né? Porque já tem nos Estados Unidos faz tempo. E agora que chegou no Brasil, é porque às Agora vezes chegou no tem alguns Brasil. produtos que tem em outros países da linha, mas não tem aqui no Brasil. E também tem coisas que tem no Brasil e não tem lá. Esse colágeno, por exemplo, não tem. O Body Splash não tem nos Estados Unidos. É só no Brasil. Maravilhoso. Então, mas agora explica um pouquinho como é. Bom, os produtos, assim, maravilhosos, já falamos sobre eles. Agora, como é que funciona o trabalho em si? Porque você trabalha com uma rede, né? Como é que é isso? Nós trabalhamos com marketing de relacionamento, né? Tem muitas empresas de marketing de relacionamento. Acho que a mais antiga é a Amway, né? Então, começou ali. É uma forma mais inteligente de trabalhar. Por quê? Porque em vez da empresa pagar uma publicidade, pagar o distribuidor, os representantes, aquele monte de gente que fica no meio do caminho, não. A empresa paga a gente para divulgar a marca, entendeu? Então, eu chamo você, por exemplo, para trabalhar junto comigo. Então, eu começo a criar uma equipe. Né? E quando a gente cria essa rede, a gente é bonificado também pela liderança. Então, a gente tem 4 tipos de bônus. Né? Então, a gente tem o bônus quando a gente faz o cadastro de uma pessoa como cliente ou como consultor. Então, durante 60 dias, a gente vai receber uma certa porcentagem em cima de tudo que aquela pessoa comprar. Aí, depois que passou desses 60 dias, a gente recebe o bônus unilevel. E aí, para sempre, enquanto aquela pessoa que a gente cadastrou no site fizer alguma compra, a gente tem uma porcentagem em cima. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 370 pessoas na minha rede, entre clientes e consultores. É todo mundo que compra todo mês? Não, porque ninguém é obrigado. Você é como qualquer compra online. Você compra todo mês na Magalu? Não. Você compra quando você tem necessidade. Sim. Né? A gente só orienta, né, e mostra quais as vantagens, mas a pessoa fica super livre para comprar o que quiser e quando quiser. Sim. Né? Aí, a pessoa ficando na rede, então você imagina, hoje eu tenho 370. Daqui 5 anos, eu espero ter meus 5 mil, 6 mil clientes, né? Mas é tudo meu? Tudo eu que cadastrei? Não. Conta para a minha rede pessoas que as minhas consultoras cadastraram também. Todo mundo faz parte da minha rede. E eu tenho bonificação de todas essas pessoas. Então, imagina, daqui tantos anos, quando eu tiver 5 mil pessoas, vai aumentar a minha rede, vai aumentar meu ganho. Então, por isso que a gente fala que é escalável. Escalável. Né? Sim. E, além de ser escalável, tem uma renda passiva. Por exemplo, tem várias pessoas, eu mesma, fiquei parada um tempo para cuidar da minha mãe. Mas a minha rede continuou trabalhando. Então, eu continuei tendo renda, né? Entendo. Então, porque assim, você não está trabalhando, mas o pessoal da sua rede trabalha e você também recebe. Isso. Recebo menos, porque, lógico, eu não posso parar. Então, eu criei minha rede, eu posso parar de trabalhar? Teoricamente, sim. Mas, profissionalmente, não é bom. Porque quando o líder para, a equipe se desestimula, né? Ah, sim. Então, assim, a gente tem que sempre estar ativo, né? Quanto mais ativo a gente está, mais a rede cresce, porque todo mundo vê, não, eu estou trabalhando. Sim. Porque senão, pensa, eu vou ver a minha líder parou, por que eu vou ficar dando
né, eu trabalho, mas para não. Aqui todo mundo trabalha junto e ganha junto, né? E quanto mais você trabalha, mais você ganha. E assim, eu quando era dentista, eu falei, eu tive que investir o valor de um carro para começar, né? Para montar consultório. E aqui não, a gente começa com um kit. Sim. E um kit, sabe, que a gente consegue parcelar em 6 vezes. Falei, gente, valor de uma pizza por mês. Sim. E você já pode começar um negócio. Que empreendimento que você hoje começa com uma pizza por mês, gente. Nem um carrinho de pipoca. Não é? Sim. Vai investir em qualquer coisa, eu vou começar E qualquer trabalho. você pode formar a rede, que daí você tem esse ganho recorrente e perpétuo, Sim. ou pode vender e ganhar as comissões. Também posso ter a opção de eu pegar os produtos e revender diretamente. Dá mais trabalho, né? Sim. mas tudo é trabalho. Tudo é trabalho. O que Você não é trabalho nessa vida? Você escolhe o seu trabalho. É verdade. Tem várias opções. A gente pode também fazer uns produtos, né? A gente faz os produtos, faz os blends e revende. Pode fazer sprays, spray repelente, spray para crescer cabelo. A gente pode fazer... Nossa, agora a gente tá... deixa eu fazer um merchan aqui da minha amiga. Tô com parceria agora também com a Gisele, que faz brigadeiro, né? Ela faz brigadeiro com óleos essenciais, ela tá com uma linha. Nossa, o negócio vai embora, né? Eu tô fazendo várias parcerias, eu tô super aberta a várias parcerias, né? A gente consegue colocar os óleos essenciais em praticamente tudo, né? Em alimentos, pode ingerir, desde que tem alguns da doTERRA que são aromas naturais, então a gente pode saborizar alimento também. Que bacana. Muito legal. Eu saborizo o meu azeite com óleo de orégano, alecrim, tomilho. Que legal. Aí, já dá um outro sabor e também contribui aí para a digestão e para a saúde. Sim, bem interessante. Maravilhoso. Bom, Célia, e aí as pessoas que tiverem interesse em saber mais dos produtos ou em participar disso tudo, revender, formar rede, como é que elas te encontram? Vocês podem entrar em contato através do WhatsApp, código 12, porque eu era de Ubatuba, mas estou morando em Piracicaba, código 12 997 20 7072. Ou pelo Instagram, tem o Instagram, o meu pessoal, que é @DRA, né, de doutora, DRA Célia ICO, ou da minha equipe também, o @ é equipe.abundância. Sou eu que respondo nos 2 Instagrams, pode me chamar por ali. Maravilha. Agora, Célia, queria que você deixasse uma mensagem final, já estamos indo para os momentos finais. E por que você já falou que você mudou de profissão por vários motivos, dores no braço e tudo mais. Mas assim, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas o dentista ganha super bem e mesmo assim ela mudou. Então, responde essas 2 perguntas para a gente poder finalizar o podcast. Por que você mudou, né? E uma mensagem final. Tá. Então, primeiro, eu mudei para cuidar da minha mãe, mas o que eu vi na doTERRA? Uma possibilidade de ganho muito maior do que quando eu era dentista, por incrível que possa parecer. Às vezes a pessoa fala assim, largou de ser dentista para ser vendedora de olhinho. Primeiro, eu não sou vendedora de olhinho. Eu sou uma compartilhadora de benefício de saúde natural. É o que eu prego sempre, né? Eu quero transformar vidas através de uma saúde mais natural. E esse é o meu recado. Se você quer uma saúde física, emocional e financeira com propósito, porque aqui a gente leva todos esses benefícios, a gente muda a vida das pessoas, né? Eu já vi muitas transformações acontecerem e isso traz muita alegria. Então, é esse meu recado. Se você também deseja fazer uma transição de carreira, principalmente você mulher, quer ficar mais perto dos seus filhos, como eu precisava ficar perto da minha mãe, ter uma possibilidade de renda que vai aumentar e chegar a muitos mil reais, vem conversar comigo que eu te explico direitinho como é que você pode fazer de uma forma leve. Hoje eu não tenho horário, eu faço o meu horário, né? E a gente conhece muitas pessoas, a gente está no ecossistema positivo.
Então, assim, tudo transformou na minha vida, Renata, tudo. Foi maravilhoso. Que Hoje maravilha. eu estou muito feliz. Que uma das minhas dores maiores quando eu era dentista é que eu ficava presa numa salinha. E assim, para eu aumentar os meus ganhos, eu tinha duas opções. Ou eu trabalhava mais horas, ou eu tinha que aumentar o valor do meu procedimento. E chega uma hora, a gente não tem um teto que a gente não pode cobrar mais que aquilo. Ou montar uma clínica, que não era o que eu queria. Né? Então, a Doterra veio de encontro a tudo que eu queria, que é liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. Maravilha. Quer deixar ainda a mensagem final ou já foi englobado aí? Já foi englobado. Venha trabalhar com propósito comigo. Maravilha, Célia. Muito obrigada por ter vindo. Os produtos são maravilhosos, assim, produtos que abrangem todo o organismo humano e parabéns pelo trabalho e pela escolha aí, essa mudança de profissão e por tudo que você realiza, né? Além de você formar equipe, ajudar outras pessoas, você faz palestras sobre saúde, parabéns. E obrigada por ter vindo e vamos combinar outros para falar de temas específicos também, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Renata, a equipe que está aqui, né? Equipe maravilhosa. A você que está nos assistindo. E deixar bem claro que aqui você não necessariamente precisa vender ou fazer parte da equipe. Você pode somente consumir sendo cliente, né? Que às vezes a pessoa tem essa dúvida. Mas para eu me cadastrar eu tenho que ser consultora? Não, você pode ser só cliente e consumir e você vai ser muito feliz e bem assessorada. Isso aí, ganhar o desconto. Isso, com certeza. Célia, muito obrigada, viu? Obrigada, Rê. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Então, estamos finalizando mais esse Salto Alto Podcast. Manda esse vídeo, manda esse link para aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse assunto. Você viu quão grandioso, quantas informações valiosas tivemos nesse podcast. Então, um beijo e até semana que vem.